Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Kim Raoni, do componente curricular Educação Física, e vamos tratar aqui sobre os conteúdos que mais caem nas avaliações externas de vocês. Então, a nossa aula é a aula de número 3, que tem como título Açúcar, o lado doce e amargo da vida. E o objeto do conhecimento é esse, exercício físico e diabetes. Gostaram do tema? Agora eu vou deixar vocês com uma dúvida para vocês ficarem refletindo um pouquinho aí. Você sabe como surge o diabetes? Nós vamos falar sobre o diabetes, que é uma doença associada ao sedentarismo, ou seja, à falta de exercícios físicos. Por isso que está relacionado ao tema de educação física. Mas antes eu quero trabalhar com vocês o conceito de diabetes. O diabetes mellito é uma doença crônica relacionada ao metabolismo da glicose dividida em dois grandes tipos. O diabetes tipo 1, decorrente da deficiência de produção de insulina, e o diabetes tipo 2, que está associado principalmente a um mecanismo de resistência à ação da insulina nos tecidos. A evolução desse quadro provoca uma complicação especialmente nas regiões vasculares e neurológicas. Assim, denomina-se diabetes um conjunto de alterações com mecanismos fisiopatogênicos distintos, cujo denominador comum é a hiperglicemia, associada à redução da ação do hormônio insulina, o que tem importância fundamental no desequilíbrio metabólico que caracteriza essa doença. Então agora nós vamos ver a característica principal desses dois tipos de diabetes. Então nós temos aí a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, certo? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que provoca a destruição das células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina e que se caracteriza pela deficiência absoluta do hormônio. Tem o diabetes tipo 2, que é caracterizado pelo estado de resistência à insulina e deficiência relativa do hormônio. Além disso, a Associação Americana de Diabetes também inclui outros tipos de diabetes, decorrentes das síndromes, doenças genéticas, drogas, outras condições que causam hiperglicemia. Do mesmo modo, também são descritos outras categorias de diabetes, como a diabetes gestacional, que ocorre durante o período de gestação. Agora nós vamos falar sobre as características principais do diabetes tipo 2, que é o mais comum. Muitas vezes o diabetes tipo 2, que significa quase 90% dos casos clínicos, pode evoluir durante anos, principalmente sem manifestações clínicas, de modo que a presença de obesidade em indivíduos com histórico familiar positivo sugere um alto risco para o desenvolvimento da doença. Desse modo, mesmo indivíduos assintomáticos, ou seja, sem sintomas, devem ser avaliados por exames de laboratório. Alguns dos principais sintomas são polidipsia, que é a ingestão de líquidos com muita frequência, sente sede constante. A poliúria, que é a diurese frequente, ou seja, a vontade constante de urinar em grandes quantidades. Entretanto, como a doença pode ter um curso silencioso por longos períodos, a apresentação inicial pode ser um quadro de neuropatia ou de complicações micro e macrovasculares. Por exemplo, a pessoa pode ir perdendo um pouco a sensibilidade nas extremidades, principalmente das mãos e dos pés. Outras manifestações comuns no início da doença são infecções crônicas da pele, o surgimento de candidíase, escurecimento de algumas regiões cutâneas, lesão da retina com a perda progressiva da visão.
Então, a neuropatia, ela pode ser manifestada com alteração da sensibilidade e da frequência cardíaca. O pé diabético, que é um dos sintomas mais terríveis do diabetes, caracteriza-se pelo aparecimento de úlceras na região plantar dos pés, ou seja, embaixo dos pés. Essas úlceras são de difícil cicatrização e resultam de traumas aparentemente insignificantes. Um simples cortezinho, um ferimento, pode se tornar uma ferida muito grande para quem tem pé diabético. No caso de lesões sem tratamento adequado, a úlcera pode atingir tecidos profundos, causando infecções graves que, em casos extremos, podem provocar gangrena e levar à amputação, à perda daquele membro. Então, o pé diabético é causado por uma combinação de complicações associadas ao diabetes de longa evolução, como neuropatia sensorial crônica, doença vascular, neuropatia autonômica e queda da função imunológica. As principais comorbidades associadas ao diabetes são a hipertensão arterial sistêmica, ou seja, popularmente conhecida como pressão alta, as dislipidemias, que tem a ver com o colesterol alto, e doenças cardiovasculares. Cada uma dessas condições constitui um fator de agravamento de outras patologias. Então, vamos falar agora sobre o tratamento do diabetes. Como que é possível tratar essa doença? Muito bem, pessoal. Então, o tratamento do diabetes inclui medidas de cuidados pessoais e algumas vezes o uso de medicação. É fundamental que, em associação a uma dieta, seja estabelecido um programa de exercícios físicos importantes para o aumento do gasto de calorias, também para aumentar a captação da glicose pelos músculos e para a diminuição da resistência à insulina. Então, o uso de medicamento é indicado quando a dieta e o exercício físico são insuficientes para o controle da doença. Então, a dieta é a medida mais importante a ser adotada, gente. Em pacientes diabéticos tipo 2, geralmente pessoas obesas, nesse caso, a dieta deve ser orientada de modo que o paciente perca peso, devendo haver um esforço no sentido de promover a reeducação alimentar desse paciente para a manutenção da redução dos depósitos de gordura, o que em muitos casos é suficiente para que a glicemia se mantenha em níveis normais. Então, o paciente diabético do tipo 2, que não seja obeso, também se beneficia da dieta restrita em carboidratos simples, que provocam grandes elevações da glicemia. Então, agora nós vamos falar sobre os benefícios que o exercício físico causa em pacientes com diabetes. Muito bem, então os benefícios são diminuição do processo inflamatório crônico, que vai aumentar a imunidade do nosso corpo. Temos também o aumento do tamanho da fibra muscular, que é a hipertrofia, essencial para o consumo de glicose. O aumento da porcentagem de fibras do tipo 2, que faz com que você se movimente com mais qualidade. Temos também o aumento da translocação e expressão do GLUT4, que é a enzima responsável pelo consumo de glicose na célula. E o aumento da densidade capilar e do aporte sanguíneo no músculo, fazendo com que você, então, mobilize mais sangue. Aumento das enzimas oxidativas, fazendo com que o processo de queima de calorias se torne mais intensificado. E a diminuição da secreção hepática de glicose, aumentando assim também o consumo de glicose nos órgãos. Entre os benefícios do exercício físico para pacientes com diabetes do tipo 2, podemos citar os seguintes. A diminuição da resistência à insulina, aumentando assim a melhora do paciente, melhor ação da insulina e dos hipoglicemiantes orais, aumentando a captação
de glicose pelas células. Além disso, também o aumento da captação da glicose no período pós-exercício, quando você termina de fazer os exercícios físicos. Controle do peso corpóreo, porque a obesidade e a gordura está muito associado a esse caso. Redução de riscos cardiovasculares, diminuindo problemas no coração. Aumento do fluxo sanguíneo circulatório de membros inferiores, prevenindo a arteriosclerose. Assim, diminuindo problemas vasculares também. Redução de triglicérides e aumento do HDL colesterol, reduzindo assim problemas de entupimento nas artérias. Redução da pressão arterial, diminuindo assim a pressão alta. Redução da perda de massa óssea, prevenindo assim o aparecimento de osteoporose. Aumento da sensação de bem-estar e diminuição dos sintomas de depressão, ou seja, também incide em fatores psicológicos. Então, esses são os benefícios. E qual é a recomendação de atividade física para quem tem diabetes? A Faculdade Americana de Medicina dos Esportes, a CSM, recomenda que seja feito principalmente atividades aeróbicas, numa frequência de 20 a 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. Aqui a gente encerra o nosso conteúdo, espero que todos tenham gostado e aproveitado bastante. Vamos agora para o nosso checklist do conteúdo. Na aula 3, nós aprendemos sobre o conceito do diabetes, cuja definição diz que é uma doença metabólica relacionada ao aumento da glicose no organismo. Isso se dá principalmente pela incapacidade das células de usarem a insulina para a captação da glicose. Isso pode ser alguma deficiência do pâncreas, responsável pela produção da insulina, como também pode ser uma resistência das células à captação da glicose. Nós aprendemos também que o diabetes do tipo 2 está relacionado principalmente com essa resistência das células à captação de glicose, geralmente associado ao sedentarismo e baixo nível de atividade física. As principais manifestações clínicas do diabetes do tipo 2 é o aumento da vontade de urinar, da sede, também problemas na pele, problemas na visão, entre outras manifestações clínicas. A maneira de tratar o diabetes do tipo 2 está relacionado a cuidados pessoais, como dieta e exercício físico, mas também, em alguns casos, ao uso de medicamento, como a insulina injetável ou a metformina. Os benefícios do exercício físico para quem tem diabetes está relacionado ao aumento da captação de glicose pelas células, a facilidade da insulina em agir para fazer com que as células gastem mais calorias e assim, consequentemente, mais glicose. Também está relacionado com o aumento das fibras musculares, fazendo com que os gastos calóricos sejam mais acentuados. Melhora também a questão social e psicológica do paciente. Mas quais são as recomendações de atividade física? Nós aprendemos que pacientes com diabetes devem principalmente buscar atividades aeróbicas numa frequência de 20 a 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. Então esse é o nosso checklist do conteúdo. Vocês querem uma dica? Eu tenho duas para vocês. Acompanhem aí. Muito bem, então a primeira dica que eu tenho para vocês é essa, anotem aí. O diabetes mellitus está relacionado ao acúmulo de glicose no sangue. Isso pode ser verificado por meio de exame laboratorial, onde o paciente vai chegar lá no posto de saúde, vai fazer a coleta de sangue e aí vai verificar se ele está com hiperglicemia ou com os níveis normais de glicose no sangue. O diabetes mellitus é uma doença crônica relacionada ao metabolismo da glicose, dividida em dois grandes tipos: o diabetes do tipo 1, decorrente da deficiência de produção de insulina, e o diabetes tipo 2, que está associado principalmente a um mecanismo de resistência à ação da insulina nos tecidos.
A evolução desse quadro provoca complicações especialmente vasculares e neurológicas. Então, o diabetes chega realmente bagunçando o nosso corpo todo, causando vários tipos de problemas. Um dos principais sintomas do diabetes é a vontade constante de urinar, sede frequente, onde você ingere muita quantidade de líquidos, mas parece que essa sede nunca passa. Problemas também de irritação na pele, aparecimento de manchas cutâneas, problemas de visão e também perda de sensibilidade, principalmente nas extremidades do corpo. Isso tudo é causado por conta desses desarranjos orgânicos que o diabetes provoca na gente. Agora vamos para a segunda dica, anotem aí também. A principal forma de tratamento é a reeducação alimentar, seguida pela prática constante de atividade física. Então aqui nós estamos falando sobre como tratar o diabetes. Lógico, o diabetes não é uma doença curável. Uma vez que ela se instala no corpo, o paciente precisa constantemente estar controlando ela para que não aconteça, então, o aumento da glicose no sangue. Então, o tratamento do diabetes inclui várias medidas, como a educação do paciente, tanto em relação aos cuidados pessoais, quanto sobre os cuidados necessários para o uso da medicação. É fundamental que, em associação à dieta, seja estabelecido um programa de exercícios físicos importantes para o aumento do gasto calórico, para o aumento da captação da glicose pelos músculos e para a diminuição da resistência à insulina. Então, assim, a gente vê, pessoal, que um dos principais fatores para fazer o tratamento do diabetes é a reeducação alimentar, usando uma dieta bem restrita de calorias, principalmente restrita de carboidratos simples, que estão presentes nos doces, guloseimas e alimentos industrializados, fazendo uso principalmente de alimentos mais naturais e ricos em fibras. E o exercício físico, que aliado à dieta vai fazer com que haja a diminuição da resistência da insulina na célula. O uso de medicamentos é indicado quando a dieta não é suficiente, certo? E aí, então, o médico ele precisa colocar, né, para que o paciente, então, faça uso de alguns medicamentos. Então, a dieta é a medida mais importante a ser adotada. Em pacientes diabéticos tipo 2, geralmente obesos, a dieta deve ser orientada de modo que o paciente perca peso, devendo haver esforço no sentido de promover reeducação alimentar para a manutenção da redução dos depósitos de gordura, o que em muitos casos é suficiente para que a glicemia se mantenha em níveis normais. Aqui a gente encerra as nossas dicas e vamos agora para o momento de encerramento do conteúdo. Vamos lá, curtam, compartilhem, comentem e eu espero tudo isso de vocês. Fiquem todos com Deus e bons estudos!